Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um Arquitetura do Planejamento em Pauta. Hoje com a professora Silvia e vamos ver, ela deve estar entrando e eu tive um probleminha aqui técnico e por isso que dei uma atrasada de poucos minutinhos, mas vamos aguardar aqui a professora Silvia entrar e a gente já começa imediatamente. Vamos ver. Vamos aguardar a Silvia. Silvia, você já entrou? Vamos vendo aqui o pessoal, Eliette, Carol, Dani, Tamires. Aqui, o Diego, a Silvia entrou aqui. Vamos. Você não solicitou, Silvia? Eliette entrando. Silvia, eu não vi a sua solicitação. Vamos ver, eu tô... Oi, tudo bom? Hoje eu tive uns probleminhas técnicos aqui. Dani? Oi, tô te ouvindo, eu tô ouvindo bem. Falei que eu tive uns probleminhas técnicos aqui. Eu também. Entrei com um fone, conectou no outro. Espera que eu vou guardar o fone aqui sem fio, que aí ele para de conectar, tá sem bateria. Não, e a minha pauta sumiu. Falei, como assim? Cadê minha pauta? A gente faz ao vivo. Faz ao vivo, vamos lá. Tô vendo aqui que o Lincoln entrou. Gente, a gente teve algumas perguntas aqui na caixinha que eu abri, só que tem muitos assuntos para a gente falar. Não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu, com certeza vamos abordar dentro da nossa temática. Bem, Silvia, Felipe Marzagão, sempre eu erro esse Marzagão. Seja bem-vinda à live série, né, do Arquitetura do Planejamento Sucessório, agora tomo 2, que a gente mudou de layout, mudou toda a identidade, né, até para fazer esse marco que é o tomo 2. A Silvia tem um artigo o artigo que chama, o nome é super longo, e a gente conseguiu fazer um bem curtinho para a divulgação do evento hoje. A imprescindível análise jurídica das relações familiares e as providências correlatas ao direito de família como pressuposto de um planejamento sucessório eficiente. Tudo isso, né, Silvia, para falar como é que a gente traduziu a live de hoje? A fase pré-instrumental do planejamento, né? Exatamente, tá vendo? As palavrinhas-chave mágica. Traduzem tudo isso. Dani é a rainha dos nomes. Queria super elogiar a Silvia pelo artigo que ela escreveu em coautoria, mas está muito bom e muito assim prático. Eu acho que é uma visão realmente dos problemas que abordam
A Silvia tem essa experiência de anos de trabalho, de advocacia pesada, é mestranda, advogada, coordenadora de livros. Cadê teu livro aí para mostrar aí o tá impacto aqui, também? ó. Tem Aqui, um ó. artigo aí, coronavírus, junto com a Marília Pedroso Xavier, a Ana Luísa Maia Nevares, coronavírus, impacto nas relações de direito de família e sucessões, não é isso? Isso mesmo. Tem um artigo É, da Dani Teixeira com a Dani Mucilo, falando aqui Lucila. da hora mais do que necessária da gente pensar em planejamento agora com a história do Covid, né, Dani? É, eu vi aqui alguns amigos entrando, Ana Carolina Brochado Teixeira, Beijo, Carol. Queria agradecer Rodrigo. super o convite, a honra de estar aqui com você, que eu brinco sempre é a rainha do planejamento sucessório, nossa querida. Para mim é uma honra muito grande estar não só aqui na live hoje com você, mas no tomo 2 do seu livro, que é referência quando a gente fala em planejamento. De A a Z, trata todos os assuntos, todos os espectros, todas as E possibilidades. o tomo 2 está muito Estou bom. curiosa. Eu considero que ele está melhor que o segunda edição. São Que 40 maravilha. artigos. A gente começa o lançamento semana que vem. Vão acompanhando a gente. Rodrigo, Carol, todos são autores também do livro, estão nessa parceria. E estou já trabalhando até o fim do ano. Vocês começam a receber o convite para o tomo 3. Porque, como você falou, o assunto não se esgota, a interdisciplinariedade do direito do planejamento sucessório tem essa peculiaridade. Fernanda Barreto nos dando também, coautora do artigo. Beijo para você, Fernanda. Também está com um artigo excelente dela e do escritório, com uma visão de família, societária e tributário. E por isso que eu digo, ele realmente ele está... vai fazer muito bem, acho que para nós, operadores do direito. Bem, tudo isso para falar, não posso deixar de fazer a chamada para o segundo Congresso Virtual do Arquitetura do Planejamento Sucessório. As inscrições estão abertas, na minha bio tem o link direto para o site, inscrições abertas, são todos super bem-vindos. A Silvia e a Fernanda participaram do primeiro, e vamos estar aí. Muitos temas novos, temas, autores, e o que eu estou muito feliz com a programação que eu e a Simone fizemos, a professora Simone Tassinari, é que realmente trazendo pessoas de fora da área, mas que trazem e são mestres no que estão falando, né? Tem o Antônio Zanetti de agronegócio, tem a Roberta Medina Maia, que foi até, eu estou lembrando deles porque foi o que eu postei esses dias, com assuntos super importantes. Bem, mas, Silvia, hoje mesmo a gente estava alinhando a pauta e eu estava falando que apesar de todos os fatores que nos levam ao planejamento sucessório, eu acho que realmente as transformações familiares é um dos, se não for o maior fator principal. Eu acho que ele, junto com o tributário, da economia tributária, é o que faz um cliente chegar a querer fazer essa organização patrimonial. E aí eu já aproveito e falo, não precisa um cliente chegar, né? Quando a gente tem um advogado, um caso, um divórcio, uma situação, a gente tem que estar levando, a gente tem que provocar isso no cliente, de ter essa organização, porque vai facilitar, e eu acho que a maior, eu digo hoje em dia, que a maior forma de demonstração de amor é deixar essa organização patrimonial, né? Então, começando com essa contextualização, que é a parte introdutória do seu artigo, né, que é a realidade social que opera um planejamento, né, diagnóstico dessa estrutura familiar, vai muito com aquilo que eu e o Daniel Bucar falamos na arquitetura naquele Armadilhas do Planejamento, né, que é um artigo que a gente tem no Conjur, essa leitura subjetiva, mas você, no livro, você toca questões concretas. Lógico que essa questão subjetiva é importante e tem toda a sua... Mas você vai na situação concreta. Entre as perguntas, uma foi da professora Daniela Mucilo, fala, quando o cliente chega, quais são as primeiras providências, análises dentro dessa sistemática, assim, que são necessárias?
Eu acho interessante essa sua colocação com relação à questão da gente chamar o cliente a pensar nisso, né? Nós, no Brasil, a gente tem uma cultura de pensar na morte só depois que ela acontece. A gente não tem essa ideia de planejar o que está por vir. Tanto que uma das perguntas que veio aqui nos quadradinhos era isso: o que fazer com as questões do falecido no planejamento? Então, as pessoas associam o planejamento sucessório ou a sucessão só para o momento depois da morte mesmo. Quando a gente pensa, por exemplo, os dados que nós temos hoje com relação aos núcleos familiares, aos números das famílias, ainda são defasados, que o nosso último censo é de 2010, mas ainda assim já mostram uma mudança muito grande no perfil que a gente tinha de família do censo anterior ou dos censos anteriores para o que a gente tem hoje. Então, um sexto das famílias, quase 16%, são formadas a partir de recasamento, necessariamente, ou na grande maioria das vezes, com filhos das relações anteriores, com filhos do novo casamento, com a implicação da ingerência de terceiros nessas questões ligadas ao planejador. Então, a gente tem hoje uma realidade muito mesmo ligada a essa mudança, e a gente viu uma mudança muito grande nas conformações familiares que fazem com que as pessoas se preocupem com o que eu vou deixar e para quem eu vou deixar. Eu acho que até mais do que a questão tributária, pelo menos a minha demanda no escritório é mais da preocupação, olha, eu me casei de novo, agora com essa questão da grande discussão se o companheiro é ou não o herdeiro necessário, e mesmo com a concorrência do cônjuge, a dificuldade que a gente tem de fazer a dissociação do patrimônio que vai para o filho, para o que vai ficar para o cônjuge em segundas núpcias. Então, a preocupação muito maior tem sido essa, das organizações familiares frente ao que a gente tem do futuro daquelas relações. E o importante é que, assim, a gente sempre vê muita gente falando de planejamento, curso daqui, curso de lá, coisas... As pessoas não têm... não existe ninguém que saiba fazer um planejamento sucessório sozinho. Isso é importante ficar claro, que eu acho que é irresponsabilidade um advogado que diga que sozinho faz um planejamento sucessório. Por mais generalista que você seja, e tem muita gente, né, no país afora que é generalista, que trabalha em muitas áreas, é preciso e é muito mais inteligente que você faça esse planejamento usando outros colegas que tenham uma expertise maior do que a sua, por exemplo, em tributário, por exemplo, em societário, por exemplo, às vezes até em trabalhista, em razão de uma ou outra questão de um cliente empresário. Então, é importante a gente retalhar e pensar na ideia do planejamento, como você costuma dizer, Dani, que eu digo que você sempre é a rainha dos termos, que é perfeito. É algo customizado. E essa questão da família, essa análise anterior, ela precisa ser customizada, ela precisa ser muito bem avaliada. Porque a gente tem uma série de implicações. Por exemplo, a gente se depara muitas vezes com relações familiares não regularizadas. Então, 30... eu queria fazer o corte aqui exatamente. Eu acho que depois dessa contextualização com esses dados que você traz, com certeza é importante. Eu só queria fazer assim, uma divisão dentro daqui das pessoas entenderem o que é essa fase pré-instrumental, o que exatamente a gente está se referindo. E eu vi que você, desculpa te interromper, mas eu vi que você ia começar a estar entrando exatamente nos casos concretos, que aí todo mundo vai ver, isso aqui é a fase pré-instrumental, que às vezes a gente usa essas nomenclaturas que são ótimas para... Porque aquele teu título todo se traduz isso, essa fase realmente pré-instrumental, para se poder iniciar, operacionalizar. E outra coisa que você falou, e realmente eu tenho destacado muito a responsabilidade dos advogados, sabe? Como eu falo muito, às vezes em comissões da OAB, de ES, eu acho a importância da seriedade e saber, porque por mais que você seja generalista, você não tem uma noção, às vezes, de tributário, de todos os instrumentos societários, e mesmo que seja um planejamento de menor monta, às vezes são questões muito simples que muitos cursos por aí vendem muito como um sinônimo de fazer holding, integralizar os instrumentos, sem estar acompanhando as decisões recentes do STJ,
e do STF, na verdade, agora mesmo o dinheiro vindo de fora se paga. Tem um caso imenso aí de São Paulo de uma família de valores estrondosos. Não é o caso que está sendo julgado no STF, é um outro caso, lá é de uma propriedade na Itália, um valor pequeno de monta, mas se continuar a vencer a ideia que não tem essa tributação, quer dizer, são várias formas, e aí, olha, esse caso do STF nem é um patrimônio significativo, mas com esse mundo interligado como a gente vive, né, de ter relações, de ter acessibilidade, de ter bens fora e tudo. Então, assim, essa realmente a questão do planejamento é a ordem do dia. Agora, vamos lá, nessa fase concreta aí, você estava começando a falar sobre a questão de uma separação de fato ainda não formalizada, que é muito frequente, né? Sim, então acho que a primeira fase, quando você recebe o cliente no escritório para falar de planejamento, antes de propor holding, doações, testamento, qualquer instrumento que vai de fato operacionalizar um planejamento, a gente precisa fazer eu vou usar um termo aqui que a Nanda Barreto usou na apresentação dela no Congresso do Arquitetura, que eu achei sensacional, uma anamnese da família, usou esse termo médico, e é bem isso, a gente precisa fazer um levantamento do planejador e dos ramos que envolvem o planejador. Ele é casado, ele tem filhos, os filhos são casados, ele tem netos, ele tem filhos menores, ele tem questões ligadas a uma separação anterior, qual é a situação fática que ele tem hoje. Então, a gente analisando no artigo alguns pontos recorrentes que aparecem em consulta no escritório, pontuou algumas questões para começar a analisar. Então, eu estava dizendo com relação à ausência de regulamentação. Então, a gente tem hoje 35 milhões de famílias que são constituídas em união estável sem nenhum tipo de regulamentação. Aí você fala, mas são pessoas mais simples, que vivem juntas e não têm patrimônio. Não, eu já me deparei com patrimônios gigantescos, beirando a bilhão, em que as pessoas moravam juntas, viviam juntas, eram companheiras, e não tinha regulamentação nenhuma daquela união estável. Então, a primeira análise, de fato, é a existência ou não de uma regulamentação daquela família. São casados? São casados em que regime? Vivem em união estável? Essa união estável é regulamentada? Essa união estável é o que melhor atende esse casal? Se casar, eu consigo fazer algo diferente? Então, a gente tem uma série de circunstâncias. Aí foi o que a gente foi fazendo no artigo, que é apontar. A primeira delas, que é super comum, é a existência de uma separação de fato não regularizada. Então, às vezes, a gente está no meio de um divórcio, ou começando aquelas tratativas iniciais, o casal acabou de se separar, saiu de casa e tal, e não tem nenhuma regulamentação daquele fato naquele momento. E, às vezes, essa negociação, ou mesmo a regulamentação desse divórcio, demora um pouco, né? Mesmo na tratativa de acordo, 3, 4, 5, 6 meses. E se acontece alguma coisa no meio desse caminho? Estão separados de fato. Não, veja bem, não estavam, voltaram em determinado momento. A gente vai abrir margem para uma discussão que, se você está pensando em organizar um planejamento sucessório, pode vir a trazer muito problema. Então, essa é a principal circunstância que a gente sugere havendo a existência de uma separação de fato, que não dá para ser convalidada num divórcio naquele momento, que ao menos naquela situação seja regulamentada. Seja por escritura pública, seja por um documento particular, mas que fique claro que aquelas duas pessoas não estão mais coabitando, não estão mais vivendo juntas, não estão mais naquele relacionamento anterior, seja de uma união estável ou de um casamento. Essa é a primeira situação. Só falando, eu costumo dizer que essa primeira fase, que eu falo como uma primeira etapa, né, que não tem fórmula, mas dentro das etapas eu digo que é a qualificação. Mas isso que você está propondo é mais do que a qualificação. Além da análise objetiva dos casos concretos, é operacionalizar mesmo e regularizar. Tá, está com uma separação de fato, então vamos registrar isso, né? Quer dizer, firmar os alicerces para poder, até dentro da arquitetura, né? Fazer os pilares para poder planejar. Sim, eu pulei uma etapinha de uma qualificação das pessoas e dos bens que são envolvidos no planejamento. Acho que isso é meio óbvio, realmente, quando a gente recebe o cliente, vai perguntar quem é, como é, se é casado ou não, quais bens tem. Mas é isso, são essas situações que você está provocando e fazendo as pessoas pensarem, chegou, sim, vamos regularizar isso. Então, essa é uma situação, como você falou, de separação. A gente conversou já uma vez e no escritório eu tenho como praxe, muitas vezes, os planejamentos demoram, não é algo que seja rápido.
Não, às vezes demora, a gente tem alguns que estão se arrastando quase um ano, não porque os advogados, são muitos advogados envolvidos, são vários escritórios, tem mais, são filhos de um primeiro relacionamento, de um segundo, nova companheira. Então, normalmente os planejamentos demoram. E durante esse período em que o planejamento é feito, às vezes a gente usa de um testamento ali só para aquele período, para estabelecer algumas premissas básicas, enquanto se está fazendo o resto do levantamento do planejamento, meio que para tapar aquele buraco. Se o planejador falece ali naquele momento, o que vai acontecer? Nossa, tudo que se fez se perdeu. Pode ser que sim. Se você tem algumas premissas básicas já, eu não quero que o meu companheiro fique com a totalidade dos bens que ele receberia por ser meu cônjuge fique com a totalidade dos bens que ele receberia por ser herdeiro necessário. Eu quero reduzir isso. Mesmo que não seja especificando já quais bens, vão ficar de quais formas, sem nenhum legado, algo mais simples, mas com premissas básicas só para esse período inicial. E essa formalização e essa arrumação, vamos usar esse termo mais não tão técnico, mas essa organização aí das relações familiares é imprescindível para a gente começar a pensar num planejamento como um todo eficaz. Não adianta vender, eu fico muito desesperada. Eu acho que a disseminação do conhecimento que a gente tem visto na internet é algo sensacional, mas que faz também chegar informações assim, desesperadoras. Eu vejo gente falando de planejamento, posts, a torto e direito, que não conhece seu trabalho, por exemplo. Desculpa, é imprescindível que você consiga, que não conhece a Ana Luísa Nevares, que não conhece, não sabe, não conhece a Ana Carolina Brochada, que eu começo com a sua, gente, não, calma, vamos voltar lá no começo. É preciso ter estrutura no que está fazendo. Então, não adianta a gente passar a ideia para o cliente, não vou te vender aqui essa holding, que é o mais comum, e depois lá na frente ele tem um filho de um relacionamento que ele não assumiu ou que ele não sabia, que desmorona todo esse planejamento que foi feito anteriormente. Isso também, eu acho que, né, você vai falar aí também de regime de bens, de outras circunstâncias, mas isso eu acho que é uma questão do novo mundo, da nova facilidade que se tem, e não adianta querer jogar sujeira para baixo do tapete. Tem que encarar os problemas. Se você tem possibilidade de ter um filho fora ou não, organiza antes, senão tudo que você vai falar, você vai estar literalmente rasgando dinheiro, porque hoje em dia isso é fato, você consegue provar, você consegue esse reconhecimento pós-mortem e vai desestruturar tudo. Então, quantos Sabe que casos você falando isso, muito. Você falando isso, eu me lembro de um caso que eu me enfrentei uns 15, pouco mais até anos atrás. A gente nem falava nessa história do planejamento, e que a gente recebeu no escritório um casal que era casado em separação convencional de bens, e a mulher falava assim, ele tinha uma filha de 12 anos que foi extraconjugal, num relacionamento extraconjugal. Já era casado com ela e teve essa filha. Não, a gente descobriu essa filha, mas fica tranquila, ela falava pra mim. A gente agora fez aqui, tá casado em separação total de bens, tá tudo no meu nome, tudo que ele... Sim, como se isso tivesse resolvido todos os problemas, e eu fico encantada até com a ingenuidade da pessoa, porque alguém vendeu aquilo para ela, alguém falou, não, pai, põe tudo no seu nome, tá tudo resolvido. Gente, não é assim. A gente sabe que longe de ser assim, né? Então, é isso que você falou, não dá para querer esconder, né? Vamos mais uma vez, porque a gente não pode perder a oportunidade, Silvia, a gente sempre está falando. Fraude, isso é simulação, isso é fraude, isso é negócio nulo. Então, não confunda, o planejamento sucessório não é isso. Isso vai ser sempre fraude que existe em todos os negócios jurídicos. Então, como diz o professor Rolfo Madaleno, Daniel, sempre que tem lei, vai ter a fraude e vai ter instrumentos, remédios para... lógico que dificulta. Eu tive a live passada com a Marina, excelente, até foi ela fazendo uma live com você, que eu disse, eu quero esse artigo. E fui conversar com ela e convidar, e excelente, né? Que é a base e os instrumentos, mas quer dizer, todo um cuidado que você tem que ter de buscar, de se informar, de tentar. Então, assim, isso eu acho que dentro dessa responsabilidade também, não só do advogado, eu acho que é importante o advogado falar da importância da veracidade das informações do cliente. Sim. Porque depois vem dizer assim, meu planejamento saiu errado. Informou corretamente? E a gente precisa de documentos, inclusive, que
registrem essas informações, porque depois surge, mas não foi Claro. informado, não Não, foi. não foi, exatamente, e ninguém sabe o que foi o calor da negociação. Eu sempre falo isso, às vezes a gente se depara com um acordo no escritório, mesmo de divórcio ou de outras questões, que você fala assim, nossa, mas aqui eu teria feito diferente. Você não sabe como foi para chegar naquele termo. É a mesma coisa do planejamento. Todo mundo faz algumas concessões, sai mais feliz aqui, mais infeliz acolá, para conseguir chegar num bom termo. E é importante, Dani, falando dessa história das fraudes, assim, é absolutamente, não, o advogado não tem que fazer juízo de valor com relação às intenções do cliente. Ah, eu tenho 3 filhos, eu tenho muito mais afinidade com um deles, eu quero privilegiar aquele filho. Tem como fazer isso de forma legal? Tem como fazer isso dentro de uma estrutura de planejamento, dentro de uma estrutura que observe as questões da legítima, que observem as questões da igualdade mesmo entre os filhos, mas dá para fazer isso de uma forma legal. Não adianta você esconder que tem esse, eu tive um filho quando eu era adolescente, não tenho contato nenhum, vou fingir que não é meu filho. Aí eu dou tudo em vida para os meus outros filhos e depois, quando eu morrer, aparece, sacam aqui, olha, que veja bem, tudo que você fez não tem validade. Então, é Mas algo que isso vai muito também de nós provocarmos, sim. esclarecermos situações, né? E isso é importante. Mas vamos que o nosso tempo está andando. Vai passa rápido. Aí, Outra questão importante é alteração de regime de bens. Então, a gente precisa verificar que aquele planejador é casado? Ele é casado em qual regime de bens? Esse regime de bens atende à nossa ideia do que vai ser feito ali na frente? Por exemplo, o mais comum, mais a gente vê, é a alteração do regime da comunhão parcial para a separação convencional. Mas muitas vezes a gente tem outras possibilidades que precisam ser feitas que não sejam necessariamente essa fórmula meio que, todo mundo chegou para alterar, vai alterar sim. Não, eu posso ter, por exemplo, um casal casado na comunhão universal, que vai ter o impedimento de ser sócio numa empresa, por exemplo, e que faça sentido eu mudar o regime de bens para outro, para separação convencional, ou para separação, ou mesmo para comunhão parcial, especificamente para preencher essa questão ligada a ser sócio de empresas, ou para as doações, mesmo a gente tem um precedente super recente agora da STF, vedando a possibilidade de doação entre cônjuges casados no regime da comunhão universal. Então, a gente pode eventualmente precisar mudar o regime de bens, mesmo dentro do mesmo regime. Nossa, que loucura! Eu tenho um pacto antinupcial fazendo algum tipo de separação, um regime de separação convencional, em que eu tenho ali eventuais obrigações que foram assumidas por um dos cônjuges ou por ambos, e que depois, na fase de planejamento, com algumas doações que eu vou fazer, ou com algumas antecipações que eu faço ali, ou partilha prévia, alguma coisa, não façam mais sentido serem mantidas. Então, eu quero mudar o teor daquele pacto. É possível fazer isso? Por meio de alteração de regime de bens, o que na minha visão é equivocado, bastaria um alvará judicial para que pudesse fazer. Aliás, isso é algo que falta no nosso ordenamento, né? Uma lei que preveja a possibilidade de fazer alteração de regime de bens diretamente em cartório. Então, se você pode fazer o pacto, você faz em cartório, agora para mudar uma coisa ou outra, você necessariamente vai precisar de autorização judicial. O que é importante aqui? Se o regime foi alterado para um regime mais restrito, então havia ali comunhão de patrimônio e não vai haver mais, que se faça partilha e que se inicie um novo regime já com tudo organizado. Então, vamos fazer. Fiz aqui, tinha comunhão universal, eu tinha aqui comunhão parcial, vou fazer a separação total, eu faço uma partilha e sigo dali para frente, cada um com seu patrimônio já devidamente na sua titularidade regularizada. Então, a alteração de regime de bens é uma ferramenta quase que fundamental nos planejamentos. E, às vezes, pode ser extensivo até para os filhos do planejador. Então, outra coisa que eu acho interessante, não dá para fazer planejamento escondido. Claro que tem extorsões em que o planejador não quer falar nada, mas a melhor forma... Não dá. Isso eu também falo. Um dia desses falaram, mas eu não sou obrigada a falar que está no testamento. Vai criar uma situação, saia justa, que isso Sim, ocorra ainda em vida, que tenha agora. uma reação, que você possa contextualizar, demonstrar e enfrentar, porque senão depois vai virar litígio. Olha, a Ana Carolina Brochado falando que concorda plenamente, eu acho que foi na hora que você falou da necessidade de alteração em cartório. Gente, não faz sentido isso, né? A gente tem até uma comissão legislativa lá no EBDPAN, no IASP e tal.
O Mário, que é nosso presidente, vou pegar, chamar ele para ver se a gente consegue movimentar. Tinha um projeto de lei para alteração que eu acho que deve estar parado. Bom, como tudo no país deve estar parado, né? Mas seria sensacional, porque hoje a gente demora. Imagina, para fazer uma alteração, essa que eu contei, que era um casal, já casado em separação, que quis fazer, e o noivo tinha feito lá na época, o marido tinha feito algumas previsões com relação a pagamentos para a esposa se acontecessem eventuais eventos. E eles mudaram completamente ao longo dos primeiros anos do casamento, e aquilo não fazia sentido mais para eles. Nem tinha nada a ver com planejamento sucessório, mas eles queriam mudar conjuntamente. O pedido era conjunto, como tem que ser para alteração. Imagina que teve que sair edital, juntar aquele monte de certidão para manter o mesmo regime, para só mudar, alterar o fato. Não faz sentido nenhum, né? E assim, nós precisamos pensar que às vezes é interessante também fazer essa alteração nos filhos do planejador. Então, aí eu tenho aqui, eu vou deixar 2, 3 milhões para um determinado filho que é casado em comunhão universal e que eu não quero que aquele patrimônio vá ficar com a minha nora. Não quero. Eu quero fazer dessa forma, que eu deixo com a minha filha e vai ficar com o meu genro. Então, olha, e abrir o jogo. Estou fazendo esse planejamento, a minha intenção é deixar isso para você, mas para isso você vai precisar. Você acha possível fazer essa alteração? E aí a gente faz algo absolutamente escalonado ali, vendo todos os troncos do planejamento mesmo. Tem questões tributárias, Silvia, que envolvem, inclusive, a profissão dos filhos, que às vezes tem algumas isenções. Então, essa análise realmente é essencial. Dentro depois do regime de bens, e que também eu acho que é importante destacar, que as pessoas não têm, a grande maioria, o senso comum, é não ter consciência dos efeitos de um regime de bens, né? Muitas vezes, não sei qual é o regime, né? É, e Dani, como... as pessoas não têm consciência da existência de uma união estável. Quantas vezes, não foi uma, nem duas, nem três, quantas vezes eu já me deparei no escritório com pessoas que trouxeram declaração de existência de união estável, dizendo que viviam em união estável exclusivamente para colocar no clube, para entrar como titular, co-titular de um título de clube. Não tem, e isso, às vezes, é orientação até de interna, de jurídico, de banco. Então eu quero comprar pegar um financiamento bancário. Posso pegar em duas pessoas? Pode, só assina esse papelzinho aqui. Esse papelzinho aqui é um número estável, imagina. E as pessoas não têm ideia do que isso significa, o que é. Para nós é absolutamente, né, normal. Claro que você sabe o que vai acontecer se você tiver um documento dizendo que você vive em união estável com outra pessoa. Mas para muita gente não é. Então, e às vezes o cliente nem te traz essa informação. Então, tem que partir do advogado essa anamnese, aí usando o termo da Nanda, nas perguntas mesmo. Eu falo sempre para o cliente, recebe em consulta inicial, é meio que polícia, né? Fica fazendo um monte de perguntinha. É casado, tem quantos filhos? Os filhos são menores? Né? Silvia, Tem que ir eu puxando. vou te falar que quando eu estava na Alemanha, eu vi num livro americano um prontuário de perguntas que eu nunca vi um tão completo, de tantas definições. Eu quero uma hora traduzir esse prontuário, Incrível. assim, porque são de tantas perguntas e situações que é bem para quando se vai fazer um trust, você tem que saber todas as consequências, a ordem do patrimônio, a ordem de filhos e tudo, que aqui, ó, estou fazendo esse compromisso Eu de... faço uma ficha de atendimento no escritório. Eu tenho essa ficha de atendimento até para controle lá no nosso interno, porque aqui acho que a gente tem. Acontece muitas vezes das duas partes eventualmente ligarem para eu tenho indicação de uma pessoa, a Eleonora tem indicação de outra, e chega o marido por um, a esposa por outro, sabe? Isso já aconteceu muitas vezes com a gente. Então, eu faço essa ficha de controle, porque obviamente eu não atendo nem para consulta depois. Então, eu faço essa ficha de controle em que já tem muitas informações. E eu preencho uma parte, o cliente preenche outra. Né? Durante a consulta, eu vou fazendo ali as minhas perguntas, que eu já falo, vou te incomodar com um monte de perguntas, porque eu preciso saber, para eu te dar a orientação correta, qual é a sua situação. E isso é imprescindível. Não saiam vendendo holding para ninguém sem saber o que você está fazendo, sem saber o porquê. Às vezes, o planejamento sucessório mais incrível é um testamento. E aí você ficou lá fazendo 500 mil conjecturas, instrumentos e tal, e nem viu que naquela realidade familiar, para aquelas pessoas, o que faz sentido é um testamento. Né? A Ana Luísa um dia desses falou,
Não é que ele é essencial, mas eu nunca fiz um planejamento. Quem não tenha também um testamento Não, para dar, inclusive, uma segurança jurídica, para dar um reforço, né? Eu digo sim. que ele é muito útil e eles são complementares, né? Muitos dos instrumentos você pode estar usando um mix, não é só isso ou só aquilo, né? Mas, a grosso modo, as Sem dúvida. pessoas acham que é integralizar as coisas, só Né? que E outra sem. questão, total, né? E assim, não dá. Eu acho que também, eu também nunca fiz nenhum que não envolvesse um testamento. Ainda que fosse só esse testamento aí que eu disse para preencher essa lacuna, mas mesmo assim, é muito difícil depois não manter com o testamento, né? Com algumas questões específicas ali. Outro ponto interessante, Dani, para a gente tratar da questão da análise das relações familiares. O que tem acontecido com bastante frequência quando o planejador tem mais de 70 anos e inicia um novo núcleo, uma nova Isso relação. é muito importante, porque com as pessoas vivendo mais 20 anos, como estão aí, inclusive são dados do IBGE, as pessoas estão com uma longevidade bem maior. Os 70 a pessoa está completamente. A minha mãe entrou numa faculdade com 61 anos de idade, Nossa, que né? legal. Então, as pessoas estão ativas, pensando, trabalhando, sendo funcionais, né? No sentido de e também de qualidade, de querer ter um companheiro no fim da vida, os filhos todos crescidos, já com neto e tal, e às vezes a pessoa quer também isso, né? E como então você indica, o que você Sim. vê Eu me nessa lembro, situação? eu me lembro muito daquele livro da Andréa Pachá, que é sensacional, né? Velhos são os outros. Sensacional, já começa pelo título, né? Velhos são os outros. A gente sempre, nunca somos nós que vamos ficar velhos, né? Sempre os outros. Mas ela conta uma história que explica muito bem essa situação. Então, era um senhor de 83 anos que começou a se relacionar com uma senhora de 80 e passados ele era solteiro e tinha dois irmãos até então. Passados 6 meses, eles se casaram. E aí, ele deixou para ela uma parte. Eu não me lembro exatamente. Ele não tinha, ele tinha só ela como esposa, então, mesmo sendo por separação obrigatória, ela era a única herdeira. E os irmãos que moravam na casa que era dele a vida inteira ficaram sem absolutamente nada, esperando que aquela casa seria deles, porque eles passaram a vida toda. Está errado ela ter ficado com uma parcela do patrimônio que foi desse senhor com quem ela ficou casado 6 meses? Não, mas está certo ela ficar com tudo, falando na essência da palavra do justo, né? Talvez não. Então e as pessoas acham exatamente por isso, eu me casei já em separação obrigatória, ou eu me casei em separação convencional, então não tem nenhum risco. No pós-morte, isso está separado já para quem, na minha cabeça, eventualmente já ficaria. E muitas vezes não. Então faz sentido, se vive em união estável, por exemplo, um planejador com mais de 70 anos, união iniciada depois de 70 anos, muitas vezes faz sentido casar, essa pessoa se casar, para ir caso em separação obrigatória, afasta o cônjuge da condição de herdeiro, e aí a gente consegue fazer um planejamento pensado mais nos filhos, que é muitas vezes o que essas pessoas querem, as duas muitas vezes, né? Então, olha, a gente já construiu um patrimônio, já tem uma vida pregressa anterior, filhos e tal, então faz muito mais sentido pensar num casamento, dissolver uma união estável, regularizar essa questão da união estável e casar. Então tem uma série de questões que precisam ser voltadas para esse planejador específico. Aí Que tem a mais? questão da Deixa eu ver união aqui. estável não reconhecida, né? Então, a união estável não reconhecida, que é o que a gente até já falou um pouquinho, que a gente tem quase 35, tinha, né, em 2010, esse número, se a gente tivesse um censo novo, que eu não sei nem se vai sair, mas certamente pode ser muito maior, mas não dá para manter qualquer tipo de união estável sem reconhecimento, sem regularização e sem que você estabeleça quais são as condições em que aquelas pessoas vão viver naquela união. Muitas vezes pode até ser realmente a comunhão parcial, faz sentido para aquela família, para aquele casal e tal, mas isso precisa estar regulamentado por causa há sempre, eu digo, a união estável para mim, na minha advocacia, eu acho uma das ações mais difíceis de você reconhecer. Porque na mesma relação, às vezes a gente tem uma pessoa vivendo em união estável e a outra não. Não sei se você já se deparou com essa circunstância. Então, uma das pessoas tem absoluta certeza que é companheira da outra e o outro, não, imagina, eu tinha outros relacionamentos, a gente era visto como namorado, no núcleo de um,
era visto como namorada Ah, no eu já núcleo vi de até outro. caso de um ir unilateralmente do cartório dizer que Que estava não abrindo vi. mão, mas de uma união estável. Quer dizer, quis registrar uma união estável sem existir, unilateralmente, porque o outro não Olha, não reconhecia. reconhecia. Então, mas eu posso te falar uma coisa? Às vezes uma coisa dessa demonstra a intenção da pessoa. Porque, olha, a gente vê agora na história da pandemia, muita gente foi morar junto. Porque fazia sentido pagar um aluguel só, porque era mais fácil do que não ficar sem se ver e tal. Necessariamente isso é uma união estável? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Não, eu Então, até entendo, e tem alguns artigos do Anderson, de outras pessoas, isso. abordando essa questão. Até acho que essas relações, a pandemia provocou, né? Sábado eu estava num congresso que estava a Andréa Pachá, ela fez o encerramento do evento e ela falou sobre o inventário da pandemia. E aí ela tocou que essa situação, né? A, nós ficarmos em confinamento, né? E também sem frustrados com as coisas de, né, essa situação que levou muitas situações ao ápice. A gente sabe também que muitas relações chegou ao ápice no caso do fim, né, do divórcio, os números crescentes do divórcio. Isso não é um fato só brasileiro, isso é um fato da mesma forma que a violência, né, contra a mulher, a figura, mas a Leonora aqui entrando, a coautora do artigo Minha junto com coautora, e beijo, Lê. sócia da Silvia. E então e aí ela, mas também tem essas relações de muitas pessoas em que às vezes é uma coisa temporária, um namoro que Sim. para economizar isso e aquilo. Eu vi várias situações dessa forma, de pessoas Sim, que imagina foram. se a gente está fazendo, por exemplo, um planejamento e essa pessoa, esse planejador, está morando com outra pessoa nessas circunstâncias que a gente acabou de falar aqui, porque era mais fácil, tinha começado o namoro, e faz todo o planejamento desconsiderando essa circunstância, sem fazer qualquer menção à existência dessa união. E morre no meio desse planejamento. Imagina o que acontece. É evidente que essa pessoa que estava morando junto, muito, muito provavelmente vai vir pleitear o reconhecimento dessa união. Então, não dá para viver em união estável sem regularizar. Isso é fato. Isso precisa ser pensado e isso precisa ser trazido à mesa para conversa, porque pode evitar uma série de problemas futuros, sem dúvida nenhuma. A união estável realmente é uma situação que está muito delicada, né? Eu acho que tanto no início, e aí eu acho que já emendando para o teu próximo ponto, desse namoro duradouro, público e contínuo, né? Que são essas relações, mas também no caso do fim, no caso se é um companheiro desse, é herdeiro necessário realmente ou não. A gente sabe que majoritariamente, é importante dizer, o entendimento é sim que é herdeiro, mas já tem vozes, né, significativas. O próprio Rodrigo da Cunha Pereira, que é o presidente do BDFAM, defende que o companheiro não é herdeiro necessário. Tem o Mário Delgado, tem a Marília, Conrado, Não, tem e que várias. facilitaria muito a nossa vida, falando em termos práticos, se ficasse estabelecido que não. Mas o risco hoje a tendência é muito mais que o reconhecimento seja de Ah, que é sim, com herdeiro certeza. necessário. Eu gosto de falar que é o entendimento, fazendo a ressalva, né? Mas eu acho que é importante as pessoas saberem que tem crescido. Como a própria questão do contrato de namoro, né? O livro da Marília, que Aqui, ó. Vou isso fazer mostra propaganda na aí. amiga, tudo. Aí, Aqui, ó. ó. Ó, traço Printar de e mandar namoro da para ela. Marília, 30. Que é E excelente, aliás, o livro é muito bom e é muito controverso o contrato, né? Eu falo o seguinte: pode ter alguns aspectos jurídicos que você questione a validade ou não, até pode, mas a gente falando da existência de um processo judicial, na dúvida, tendo um contrato prévio firmado pela parte dizendo que não era uma união estável, que era um namoro, olha, eu posso estar muito errada, mas eu acredito que sim, o juiz vai considerar a existência desse contrato, ao menos para que a gente faça prova de que aquela união. isso a Simone sempre fala, isso quer dizer, mas eu falo assim, há 5 anos atrás, isso não tinha esse peso que tem hoje, né, Silvia? Não, não. A gente falava da ineficácia desses contratos,
não tem validade e tal, e hoje o entendimento a gente sabe que de 2002 para cá nós perdemos essa flexibilidade com o cônjuge ser cônjuge, no caso, barra companheiro, ser herdeiro necessário. Então, mas a gente fala, eu até agora estou escrevendo um artigo também, que a gente precisa ver se todas as alterações que são necessárias no direito das sessões, será que a gente vai precisar fazer, não negando a necessidade da revisão legislativa, tá? Mas e até Sim. lá, porque isso não é rápido que acontece, Sim. né? Sim. E como é que a gente fica totalmente engessado? Não dá. Sim. Para a gente atender as demandas dessa sociedade, a gente precisa estar buscando em princípios, princípios constitucionais, em documentos como esse, que por mais que não tenham a validade, né? Mas mostra uma intenção, registra, por mais que existe, né, uma intenção nesse sentido. Eu acho que cada vez mais, seja os E a protocolos gente pode... familiares e empresas também, que muitas vezes se fala de cláusulas abusivas, até nessa questão de regime de bens das famílias e tal, mas ali, se todos concordaram, estavam cientes, esse documento tem sim um peso que eu acho que na hora de um problema, até ali valeu. Eu tenho um case que eu uso na partilha em vida, que eu sempre gosto de falar, que tem gente que fala que quando é casado poderia, e houve a partilha em vida, e divorcia depois, tem um caso, até um parecer na civilística que vem querer trazer a nulidade dessa partilha em vida. Eu acho que não. Se naquele momento a pessoa estava casada, todos estavam cientes, os herdeiros todos necessários concordaram com aquele documento, se você considera nulo só porque a pessoa divorciou, gente, a pessoa fez porque quis a partilha em vida. Sim. Todos ali naquele momento interessaram, todos gostaram de botar um ativo e depois vir brigar por conta de uma proporção, porque aí virou uma... Eu não considero nulo, porque eu acho que as pessoas são, né, capazes, cientes, sim, claro, concordaram com o ato. Então, eu acho que isso tem um peso muito grande. Penso, Dani, que a gente está seguindo por uma contratualização das relações afetivas. Então, isso é um caminho sem volta. Aliás, eu estava aqui procurando para fazer propaganda do livro da Carol também. Eu não estou achando ele aqui, que é excelente. Do gênero e vulnerabilidade? Não, dos contratos do direito de família. Famílias. E sucessões. Porque é essa questão do contrato de namoro, o termo contrato de namoro talvez seja um pouco atrapalhado na utilização, mas ele pode trazer mas tem elementos... nomes assim, herança digital, escritura, exato, a herança digital, né? Que colam, ficam, né? O contrato, ele assim, e o que a gente acaba fazendo na prática, que é muito interessante com relação a essa questão, que precisa ficar claro, a realidade retratada nesse contrato de namoro, vamos usar esse termo, precisa ser a realidade fática depois. Não adianta eu fazer um contrato dizendo que eu namoro, que meu namorado mora aqui, mesmo que more junto comigo, mas que a gente não tem uma relação pública, notória, com fim de constituição de família, e ter a relação pública, notória, com fim de constituição de família, e todo mundo me conhecer como esposa dele, e a gente ter todos os outros elementos que caracterizam a união estável. Então, precisa, minimamente, guardar uma similitude entre o que eu fiz na previsão do contrato e o que eu vivo na vida real. Mas é possível que, por exemplo, se faça uma previsão que, neste momento, nós vivemos um namoro, que não tem reflexo patrimonial tanto em vida, no caso de uma dissolução desse relacionamento, quanto em morte para fins sucessórios. Mas, se eventualmente este relacionamento caminhar para uma união estável, desde já nós já elegemos o regime da separação total, por exemplo. Isso é possível, ao meu ver, ficar estabelecido, ainda que depois não se troque por uma escritura de união estável, o que acaba acontecendo. Eu tenho um caso do escritório em que eu fiz previamente um contrato de namoro e depois esse relacionamento amadureceu e se de fato virou uma união estável, o casal teve uma família e tudo, e converteram numa escritura de união estável, fizeram um novo documento substitutivo àquele. O que é a importância que a gente tem também até dos termos iniciais das uniões, né? Então, quando a gente regulariza,
Era namoro de X a X, depois realmente era união estável. Então, eu tive agora uma ação de união estável que o casal ficou namorando junto, ficou junto 8 anos, só que eles começaram um relacionamento, a moça tinha 20, o moço tinha 19. Me desculpe, ninguém começa uma união estável com 19, 20 anos naquela proporção. Claro que a gente está falando de uma circunstância patrimonial considerável, tá? Nos rincões do país a gente sabe que, mesmo não tão nos rincões, mas em algumas circunstâncias a gente tem uniões com pessoas muito jovens. Mas não era o caso, porque tinha um relacionamento prévio ali que amadureceu e que eventualmente depois vira algo mais que possa ser reconhecido como união estável. Então, usando o contrato, porque hoje há namoros, especialmente de pessoas que já estão reconstruindo a vida emocionalmente, já casaram, ela já casou, ele já casou, ou elas já casaram, agora tem uma união, um namoro realmente que dura muito tempo. E as pessoas são livres para viver. Algo que é interessante que a Marília fala no livro. Há uns anos atrás, o namoro ele era uma etapa prévia de um casamento. Então, namorava, noivava, casava. Hoje o namoro é um fim em si mesmo. Tem muita gente que fica anos namorando e é essa relação pura e simplesmente que as pessoas querem. Então, o afeto precisa ser também um pouco Porque as desvinculado dessa questão patrimonial. liberdades de hoje em dia das relações, né, são muito mais verdadeiras e diferentes de outros momentos, Sim. padrões. Você viaja, você coabita, você mora junto, passa só o fim de semana juntos, então tem todo uma relação que realmente são namoros que se estendem e depois disso, às vezes de vidas que já tiveram e não querem Não mais querem voltar, casar. não Ponto. querem. O espaço da pessoa, eu vejo assim, para mim, a minha privacidade, olha, se você Nossa, me tenho querer muito. casar, eu tenho que estar muito apaixonada. E pode ser, assim, um pouquinho só, né, Dani? Assim, a gente não precisa ter aquele... O que se tinha como ideia de união, de uma vida plena, só se tiver junto com outra pessoa, não é assim mais. As pessoas se complementam em afinidades, em vontades, mas isso não necessariamente vai se tornar um outro núcleo familiar. Né? Pode ser, de fato, uma relação um fim em si mesmo. O namoro é um fim em si mesmo. Acho que essa é a melhor Porque as definição. pessoas são um fim em si mesmas hoje em dia, né? Exato, Aí é grande que exato. o professor Tepedino fala da família instrumental, da família, né, institucional e a família instrumental. A família institucional, enquanto ela era um fim em si mesmo. Hoje em dia, Não, são os integrantes dessa família. Então, que tem tutela, exatamente, né? tem que estar indo no desenvolvimento, né, da personalidade dessas pessoas e atender realmente o que se quer dali. Agora, é importante conversar, né? Saber se estão Sem dúvida. alinhados os Então, dois. gente, porque eu já me deparei com casos em que, sim, um dos lados vivia de fato uma união estável e o outro lado não vivia. Era o mesmo. Se ele ia a petição e falava assim, não, realmente, essa pessoa tem razão. Se ele ia a petição, não, não, essa pessoa tem razão. E o juiz, é o que, no que o juiz pega, porque é muito difícil. Eu levo lá 6 testemunhas para falar que o meu cliente só tinha aquela pessoa, que aquela era a mulher da vida dele, e ela leva 6 testemunhas para falar que vivia com outras pessoas, que tinha outros relacionamentos, que nunca foi um casamento, que nunca teve essa intenção. E vai ter, as testemunhas vão estar falando a verdade dos dois lados. Aí você me diz, você acha o seguinte, numa circunstância dessa, em que o juiz tem provas robustas de um lado, prova robusta de outro, e um contrato assinado pela parte dizendo que não vivia união estável com a outra, Elas duas, né? exato, é para a parte que requereu, eu digo, né, que requereu ali a união estável, não vá me dizer que ele não vai levar isso por essa consideração e dizer que é nulo, porque não vai acontecer. Eu já vi um precedente no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em que o contrato de namoro foi usado como elemento de prova para afastar a união estável. Não foi dada a validade efetiva, o contrato está rígido, é válido, tal, mas o juiz disse, olha, o tribunal disse, olha, não, é prova de que a intenção não era de constituição de família. Então, na dúvida, faça. Faça, obviamente, todas essas orientações para o cliente, dizendo, olha, não é 100% seguro, né? Como a gente tem, as consultas de sucessão são assim, do começo ao fim. Ó, eu vou te dar essa explicação, mas veja bem, não é bem assim. Veja bem, não é bem assim. Tem aqui, ó, tem essa Certeza mesmo possibilidade. não tem. É melhor Não tem. casar. Então, a gente faz questão de esconder aquele precedente da Nancy, lembra da história do regime? Fica bem escondido. Olha, pode ser que eventualmente seja assim, mas
sim, faça. Na dúvida, se o cliente vive num namoro há muito tempo, tem aquele relacionamento, vale a pena fazer? Vale a pena fazer. Então, acho que não tenha dúvida com relação a isso. Silvia, fazendo aqui uma pincelada muito rapidamente, eu acho que alguns tópicos que a gente passou é assim, é a necessidade dessa análise prévia da família. Eu acho que como essa nomenclatura que eu falei dos pilares para se poder fazer, construir um planejamento. Então, é de Sim. regularizar. Eu acho muito importante falar da responsabilidade do advogado, tanto da informação, a informação também, a veracidade das informações do cliente, para evitar essas situações de reconhecimento de união estável, de reconhecimento de filho pós-morte. Então, quanto mais poder se organizar em vida, isso ser conversado é importante também. Eu acho que foi um outro ponto que se abordou. Não tem que estar se escondendo as vontades, é possível, não é fraude. Vai ser tema disponível, você quer deixar mais para um filho isso e aquilo, e as pessoas às vezes levam isso muito para o passional. Eu acho que o direito das sucessões tem que ser visto de uma forma mais de gestão de patrimônio, né? E dentro de todas isso, essa questão de estado quo, no caso da pessoa, seja de uma união estável, não regularizada, né? Ou uma separação já de corpos, a questão do regime de bens, a pessoa mais de 70 anos, né? São todas as análises que a gente tem, todo mundo teve cliente que passa por isso, né? Então, é super importante fazer esse apanhado dessa fase pré Nas relações afetivas, instrumental. tudo isso. E é possível, por exemplo, que se tem um filho não reconhecido, faz muito mais sentido reconhecer em vida, seja por testar, eu tenho um problema, eu sou casado hoje, eu não quero que a minha esposa saiba que eu tenho esse filho e tal. Nada impede de você receber uma citação no oficial de justiça na sua casa com uma investigação de paternidade, mas você acha que tem algum tipo de controle sobre essa situação? Faça um testamento público em que as pessoas, ou cerrado, que as pessoas só vão ter acesso depois necessariamente da sua morte, né? O particular às vezes fica numa gaveta, alguém encontra e tal. Então, é mais fácil o reconhecimento. Até das relações de socioafetividade. Então, criou aquele filho a vida toda. É, de fato, filho que vai ter um reconhecimento posterior de socioafetividade muito claro. Faça esse reconhecimento em vida, durante a fase de planejamento, faz muita diferença mesmo. Porque senão a gente vai orientar. Faz essa doação, deixa isso aqui assim, faz essa antecipação aqui e tal, e depois lá na frente, tudo dividido, já ficou uma coisa ou outra para fazer de inventário, eventualmente o reste, aparece um filho, tudo desmorona. Tem casos, no Rio de Janeiro tem o caso do H-Ester, da joalheria, né? 2 filhos, todo planejamento feito, organizado, mas tinham 2 filhos que não eram reconhecidos, foram conseguir o reconhecimento, e aí para-se, né, todo, e às vezes são até planejamentos feitos, inventários extrajudiciais também, que fica às vezes mais difícil, mas de qualquer forma paralisa tudo, porque entra-se com a situação, né? Mas, Silvia, super, super obrigada pela sua generosidade. Já acabou? Que rápido. Já são 18h01, como a gente começou um minutinho, 2 atrasados. Te agradecer mais uma vez essa disponibilidade. Vou deixar salva dessa vez. Dani, por favor. Eu fiz com você, eu me perdi. Eu também tenho colocado no meu canal de YouTube, Daniele Chaves Teixeira. Quem não conhece, vamos lá. As lives estão todas salvas lá. Hoje em dia é um material excelente, compartilhando aí com as pessoas e fazendo mais uma vez a chamada para o Congresso, segundo Congresso Virtual, dia 25 e 26. O link está na bio, aí que tem um link para o site para fazer as inscrições. Silvia. É imperdível, gente, o Congresso. Eu já me inscrevi aqui também, imperdível, porque não dá para realmente não participar. Não dá para falar de planejamento sucessório sem ter acesso aos livros da Daniele. Vou repetir, não e dá. Agora tomo 2. Também. Tomo 2 também. Não dá. Não dá. Erro crasso aí, não tem como. Tem que saber. Querida. E é sempre reiterando, Dani, a história da nossa responsabilidade como advogado. Ninguém vai perder trabalho se dividir com, eventualmente, outro colega que compreenda mais a parte tributária, a parte societária, mas se você fizer uma barbeiragem em coisa que você não entende, você vai perder e vai ter a sua reputação aí, de alguma forma. Com certeza. Então, isso, é dividir. Isso eu gosto também no planejamento. Essa
operacionalização, sabe? Eu acho que Sim, é um mundo que é isso, né? Coworking, co-living, não dá. Do mesmo jeito que quando você o faz uma ação de R&B. guarda, uma ação, você tem um psicólogo que te auxilia, um assistente social, você não trabalha sozinho, é a mesma coisa com a parte do planejamento. Precisa ter aí à mão um parceiro que faça essa parte tributária, trabalhista, eventualmente, tem algumas questões, societária, e familiarista, não, familiarista, gente, eu vejo muito contador, essa é outra live, né, Dele? A gente vai É. outra live, então, já Vamos tô lá, falando que de... senão vai cortar aqui. Adorei, Super adorei. beijo, muito obrigada Beijo, mais uma amore. vez. Leonora, Obrigada aí. super obrigada Beijo. aí do Beijo, artigo também. Carol, Nanda, Lê, todo mundo que está ouvindo a gente. Beijo Tá grande. joia? Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Peraí, eu vou te ajudar. Eu sei, né? Mas até aqui eu sabia encerrar. Agora, encerrar agora. Eu sei, aperta aqui. Ó, já foi dando os passos. Tá, já apertei esse. Aí agora.